Imagina assim, saiu agora para BH um prêmio essa semana de 134 milhões de reais. O cara que ganhar na Mega Sena, ele não vai na igreja no outro dia, mas não vai nem por nada. Isso é muito doido, porque a gente pensa na religião, a gente pensa no Deus, né? A gente pensa na fé, muito quando a gente precisa. Precisa no questão, não de necessidade social, mas é de necessidade pessoal. Quando você está doente, quando tem um acidente na família, quando você está precisando de um novo emprego, quando você tem que pagar uma dívida. Isso é muito louco, velho. Exato. E tem alguma explicação para isso na psicologia? Tem. É um refúgio nosso? Da nossa mente, do nosso ser, talvez? Porque justamente a gente deposita a esperança de que as coisas vão melhorar em alguém, ou uma agência, um governo, ou uma entidade que a gente entende que é mais poderosa e que poderia reverter a situação. Então, esse é o mecanismo psicológico. Diante de um sofrimento, eu vou fazer qualquer coisa que estiver à minha disposição ali, nas minhas mãos, para alterar esse sofrimento, para acabar com isso que está acontecendo comigo. E pode ser, inclusive, na religião. Você buscar esse auxílio de Deus, de entidades as mais variadas, para essa situação se reverter. Isso é muito curioso. Agora, não significa, Luiz, é só para também não passar uma impressão errada. Não significa que as pessoas que estão numa ótima condição de vida, né? Você falou aí do prêmio, né? Eu falei porque não o prêmio... possam ser religiosas. A minha viagem é o seguinte, naquele primeiro momento. Sim. No primeiro momento, porque se o cara perdeu a casa, ele pensa logo em Deus no primeiro momento. Sim. Mas se ele ganhou uma casa, raramente as que agradecem ou que pensam nessa questão espiritual, assim, logo depois, né? Se a pessoa tem eu acho que já tem assim, um background, assim, um histórico na religião, ela pode sim, ser muito grato ou grata, isso pode acontecer. Mas acontece que nesses países onde as condições existenciais são melhores, a pessoa já cresce num ambiente muito mais confortável, muito mais cômodo, e aí ela tem menos motivos para se ajoelhar e fazer um pedido, né? As coisas já estão indo de forma tranquila na vida delas. Então, se tá tudo bem, por que eu vou, sei lá, fazer uma oração, me perguntar se tem alguém ali me ouvindo? E tem alguns dados interessantes, Luiz, porque não é só uma doença, não é só perder o emprego. Até a solidão pode tornar a pessoa mais inclinada a desenvolver sua fé, sua espiritualidade. Por quê? Por exemplo, entre mulheres que perdem o marido, elas se tornam mais religiosas. Eu acho que até os homens também. Mas a mulher, ela tende a ser mais religiosa do que o homem, em média. Em média. Em média, tá? Tem homens que são super religiosos e mulheres que não são nada. Mas na média, a mulher tende a ser um pouco mais religiosa. E aí, se você perde um ente querido, se você perde o seu marido na velhice ou sua esposa, você pode ter essa experiência da solidão, e conversar com Deus é um tipo de experiência social. Tem estudos em neurociências, em neuropsicologia, mostrando que as áreas do cérebro que se ativam quando você faz uma prece, quando você bate um papo com Deus, são as mesmas que se ativam quando você bate um papo com outro ser humano. A gente tem essa imagem de Deus como se ele fosse uma pessoa. Uma pessoa invisível, super poderosa, mas ainda assim é uma visão pessoal de Deus que a gente fala. Isso é muito... a neurociência, vocês devem ter, vocês devem estudar isso. Quando você ativa algum campo ali, você se sente confortável, né? Sim, se sente ouvido, aceito, acolhido. Olha que legal que é. Isso é muito interessante. Você faz um tanto de merda na vida, e aí você tá se sentindo todo culpado. Eu sou um indivíduo de merda, né? Sei lá, eu matei, eu roubei, eu fiz um tanto de cagada. Mas aí eu posso entender que tem um perdão ali. Deus vai me aceitar como eu sou se eu me arrepender disso que eu fiz, e pode ser uma virada de chave importante psicologicamente na vida de alguém. Pô, por mais que eu tenha feito isso tudo ali atrás, eu ser perdoado, eu ser aceito pelo dono do universo, né? Meu pai, né? Eu sou o filho querido dele. Olha que oportunidade, eu me arrependo aqui e vou ter uma recompensa depois da minha morte. Isso aí tem um poder psicológico fodido. Gigante. Eu não tô aqui falando assim que então não existe Deus, né? A gente pode até discutir isso depois, se você quiser, daqui a pouquinho. Mas do ponto de vista psicológico, existem vários mecanismos interessantes que a religião proporciona, que pode ter impactos positivos, tipo comportamento pró-social, de ajudar outra pessoa, né? A caridade é uma coisa muito legal que muitas religiões incentivam. Até o consumo de drogas. Então, adolescentes que são mais envolvidos com a fé tendem a usar menos substâncias psicoativas. Mas tem algumas relações aí que não são muito benéficas. Depois a gente pode conversar sobre isso também. É o seguinte...